Você sabia que o Novo Testamento não é apenas um conjunto de livros, mas a história que mudou o mundo? De um simples nascimento em Belém até a revelação final do Apocalipse, vemos promessas sendo cumpridas, vidas sendo transformadas e um reino que nunca terá fim. Aqui começa a jornada de Jesus, o avanço da igreja e o cumprimento do plano eterno de Deus. Prepare-se para mergulhar em uma jornada que te levará a enxergar o Novo Testamento por uma nova perspectiva. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que bom estarmos juntos novamente. O Novo Testamento possui 27 livros. Eles foram escritos aproximadamente entre os anos 50 e 95 d.C. e narram o cumprimento das promessas do Antigo Testamento por meio de Jesus Cristo e o nascimento da Igreja. Na tradição protestante, esses livros são organizados em 5 grupos principais: Evangelhos, Livro Histórico, Epístolas Paulinas, Epístolas Gerais e Livro Profético. Nesse vídeo, você vai conhecer o tema central de cada um dos livros de forma simples, porém transformadora. Aceita o desafio? Então seja muito bem-vindo. Espero que possamos aprender juntos. Então aproveita e se inscreve no canal. O primeiro grupo é composto por 4 evangelhos que narram vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido aos judeus. Mostra que ele cumpre as profecias do Antigo Testamento e enfatiza o reino dos céus. Vai desde o anúncio do nascimento de Jesus até o chamado dos discípulos. Já o Evangelho de Marcos é mais curto e direto. Traz a história de Jesus, seu batismo, sua ressurreição, seu ministério e sua presença em Jerusalém. Jesus inaugura o reino de Deus como o Messias majestoso que veio em fraqueza, enfatizando suas ações e milagres. O Evangelho de Lucas destaca Jesus como o Salvador de toda a humanidade. Mostra a compaixão pelos pobres, pecadores e marginalizados. O Messias de Deus para o povo, incluindo os gentios. E o Evangelho de João apresenta Jesus como o Filho de Deus. O objetivo é claro: levar as pessoas a crerem que Jesus é o Cristo e tenham vida em seu nome. Traz o ponto de vista da pós-ressurreição. No segundo grupo, temos o livro histórico, Atos dos Apóstolos. Este livro narra o nascimento e a expansão da igreja, as boas novas espalhadas pelos apóstolos mediante o poder do Espírito Santo, de Jerusalém até Roma. Destaque no ministério de Pedro e Paulo e no crescimento do cristianismo. Já no terceiro grupo, encontramos as Epístolas Paulinas. São 13 cartas, acredita-se, que foram escritas pelo apóstolo Paulo, tratando de doutrina e orientação às igrejas. A carta aos Romanos aparece instrução e exortação. Explica profundamente a doutrina da salvação pela graça mediante a fé. 1 Coríntios corrige problemas da igreja e ensina sobre unidade, dons espirituais e ressurreição dos cristãos. Já 2 Coríntios mostra a defesa do ministério apostólico de Paulo e o seu relacionamento com a igreja, a glória da nova aliança em contraste com a antiga. A carta aos Gálatas defende que a salvação não vem pela lei, mas pela graça de Cristo, e traz ainda a questão da circuncisão dos gentios. Em Efésios, temos encorajamento e exortação. A carta retrata a união entre judeus e gentios por meio de Cristo. Filipenses, por sua vez, é conhecida como a Carta da Alegria, mesmo escrita na prisão. Também traz encorajamento e exortação. Fala do sofrimento dos cristãos em Filipe e lutas internas. Colossenses enfatiza a supremacia de Cristo sobre toda a criação. Encoraja os novos cristãos a permanecerem em Cristo. Já a 1 Tessalonicenses ensina sobre a segunda vinda de Cristo e a esperança cristã na ressurreição. Destaca a ação de graças, mas também encoraja
e exorta os novos cristãos gentios. E 2 Tessalonicense esclarece dúvidas sobre os acontecimentos antes da volta de Cristo, encorajando e advertindo contra a salvação e o juízo. Em 1 Timóteo, encontramos instruções para a liderança e organização da igreja, denúncia contra falsos mestres e encorajamento a Timóteo. Já 2 Timóteo, encontramos Paulo incentivando Timóteo a permanecer fiel a Cristo e manter perseverança e fidelidade ao Evangelho. Agora, a carta a Tito ensina sobre liderança espiritual e vida cristã saudável. Traz instruções a Tito para colocar a igreja em ordem. Filemão, uma carta pessoal sobre perdão e reconciliação cristã, destacando um homem chamado Onésimo. O quarto grupo apresenta as epístolas gerais. Essas cartas foram escritas para vários cristãos e igrejas, não apenas para comunidades específicas. Começando com Hebreus, que traz exortação e encorajamento à perseverança. Mostra que Cristo é superior à antiga aliança, aos mediadores angelicais e a todo o sistema sacerdotal, sendo ele o sumo sacerdote perfeito. Tiago expõe perseverança na tribulação, vida cristã responsável e fé prática, conforme o que se prega. Em 1 Pedro, temos encorajamento aos cristãos a perseverarem em meio à perseguição. Já 2 Pedro adverte contra falsos mestres e reafirma a esperança da volta de Cristo. Em 1 João, ensina sobre amor, verdade e segurança da salvação, encorajando a lealdade à fé. 2 João alerta contra falsos ensinamentos de falsos mestres, que negam a encarnação de Cristo. E 3 João destaca a importância da hospitalidade cristã e fidelidade à verdade. É a carta mais curta do Novo Testamento. Judas, que não é Judas Iscariotes, o próprio livro deixa claro no primeiro versículo que é o irmão de Tiago. É uma carta pastoral de exortação. Adverte fortemente contra falsos mestres dentro da igreja. No quinto grupo, encontramos livro profético, o Apocalipse, o último livro da Bíblia, que revela a vitória final de Cristo. Lida com tribulação, salvação e ira divina sobre o Império Romano. Apresenta visões como o conflito entre o bem e o mal, o julgamento final, a derrota definitiva de Satanás e a criação de novos céus e nova terra. A mensagem central é clara: Deus sempre esteve no controle. O triunfo de Cristo e a salvação são os pontos centrais da narrativa, e o seu reino jamais terá fim. Os 27 livros do Novo Testamento formam uma mensagem única. Jesus Cristo veio ao mundo, trouxe salvação, estabeleceu sua igreja e voltará para consumar todas as coisas. Do nascimento de Cristo até a promessa de sua volta, o Novo Testamento revela o plano de redenção de Deus para toda a humanidade. E então, você sabia? Agora que você já viu esse panorama, quero te convidar a fazer a leitura completa dos livros do Novo Testamento, atentando para esses detalhes. E no próximo vídeo, vamos iniciar a nossa jornada no panorama de cada um dos livros do Novo Testamento, começando com Mateus. Agora, se você não assistiu os vídeos anteriores sobre o período intertestamentário ou sobre Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, e deseja maratonar o panorama completo, eu te convido a assisti-los. Eu vou deixar os cards na tela e os links na descrição. Se você gostou, comente, deixe o seu like, isso ajuda muito o crescimento do canal. Assim, o YouTube recomenda o conteúdo para mais pessoas. E considere se inscrever no canal e, se possível, compartilhe esse conhecimento. Você pode colocar o link dos vídeos em suas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram. E ative o sino das notificações para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço
Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.